Ontem o importante pro Atlético era classificar de qualquer jeito, jogando bem, jogando mal, pouco importava, tinha que classificar. E olha que está dizendo isso um defensor ferrenho dos processos do futebol. Mas um clube que viveu o caos nas últimas horas antes do jogo, não podia se dar ao luxo de querer dar show. Ontem não era para isso. Mas vem aí um agosto muito difícil, o mês mais duro pro Atlético no ano e tem muita coisa para arrumar nessa casa, gente. Mas muita coisa. Dá o like no vídeo aí que nós vamos falar sobre a situação do Galo. Se inscreve aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos, nossas lives, todos os conteúdos que a galera prepara para você. É impossível o ambiente interno do Atlético não contaminar o campo. Tudo que aconteceu nas últimas horas, pensa no seguinte: um jogador titular do time entra na justiça cobrando salários atrasados e pedindo rescisão do contrato, cobrando valores em atraso, né? Não são necessariamente salários, mas é imagem, luva, aquelas coisas todas. Enfim, é dinheiro que o clube tem para pagar pro cara, não pagou. Aí ele vai lá, entra na justiça, se despede dos companheiros. Galera, tô indo embora, valeu, tamo junto, abraço, até a próxima, a gente se vê por aí. Do nada, aí ele conversa com a diretoria, ele volta atrás, retira a ação, volta a ser relacionado, treina e vai pro jogo. Isso não é uma condição normal de preparação para um jogo importante que define o futuro numa competição internacional. Isso não é. Então, esse é o caos. Aí os diretores têm que se reunir com os jogadores na véspera do jogo para fazer promessas, porque outros jogadores não necessariamente entraram na justiça, mas fizeram cobranças diretas ao clube extrajudiciais. Aí isso vaza para a imprensa, cria um ambiente de total desconforto na torcida, inconformidade na torcida. Isso não é uma preparação normal. O ambiente do estádio não estava normal. Era xingamento pro Rony, era xingamento pro Scarpa, era xingamento pro Igor Gomes, era xingamento pro Menin no intervalo do jogo. Acabou o primeiro tempo, o juiz apitou o primeiro tempo, o Mena fez o gol aos 44, o Atlético foi pro intervalo perdendo. Acabou o primeiro tempo, a torcida começou. Ei, Menin, vai tomar. Ei, Menin. Isso não é um ambiente normal. Nada ontem era normal, tudo era caótico. Então ontem, para classificar, ia ter que ser assim, ó. Sofrendo, jogando mal, superando o nervosismo, contando com ou o gol cagado, ou uma disputa de pênalti, o goleiro pegando, e aconteceu o último cenário aí, o Everson pega 2 pênaltis, o Bucaramanga perde 3 e o Atlético classifica. O outro camarada foi tentar bater no ângulo com efeito e mandou a bola por cima. Um negócio horroroso também. E ontem era isso. Ah, não, Jorge, mas é bom, cara. Às vezes o time tem que se ferrar. Não. Eu sou frontalmente contrário a esse pensamento. Ah, não, é bom cair. É bom cair pra ver se aprende. Porra, se você tá com a casa bagunçada, você vai bagunçar ela mais pra depois resolver, pra depois consertar? Qual é a lógica disso? Você vai estar apenas dificultando o próprio trabalho. Não existe isso, galera. É bom cair, é bom ser eliminado. Se fosse eliminado ontem, deixaria de ganhar 3,4 milhões de reais. Acho que esse valor faria falta ao Atlético, né? Pelo que a gente está vendo aí, com pendências com jogadores, esse valor faria falta ao Atlético, sem dúvida. Então ontem era isso. Primeiro, para tentar resumir o que foi o jogo, primeiros 30 minutos me pareceu um Atlético muito nervoso em campo, errando muito. Teve a chance do Hulk, que tentou a cavadinha, teve aquela batida do Rony, meio desequilibrado ali na rede pelo lado de fora, entrando pelo lado direito. O Atlético foi começar a entrar um pouquinho mais no jogo depois dos 30. Aí tem a chance de fora da área do Hulk aos 35, depois tem o escanteio que o Dudu chuta no canto e o goleiro pega, depois tem uma outra chance com o Dudu e o Quintana foi muito bem, o goleiro ontem do Bucaramanga. E aí vem a bola parada dos caras, o time toma um gol aos 44, vai pro intervalo extremamente pressionado, mas volta no segundo tempo um pouco melhor, indo para cima, e acho até que as entradas do Júnior Santos e do Bernard, no primeiro momento, melhoraram um pouco a dinâmica do Atlético, oportunidades de gol foram começando a surgir, só que aí o camarada do outro lado, o técnico do Bucaramanga, meteu linha de 5, linha de 4, e aí o Atlético, na parte final do segundo tempo, não conseguia entrar na área para fazer o Quintana trabalhar. Camarada terminou o jogo com 4 zagueiros de origem, só para você ter uma ideia de como ele trancou o time na reta final. Então, aí, ainda teve, né, com 10 minutos, bola do Rony na área que o Dudu mandou no travessão, depois o Dudu completando o cruzamento que veio da esquerda, uma bola que ele poderia ter feito coisa muito melhor, ele mandou por cima. Eu sei que ela vem numa certa velocidade, é difícil, né, você ir ali de bate-pronto, mas ele também já não vai muito equilibrado para finalização e tal. Aí teve a chance do Hulk, outra que ele tenta encobrir o goleiro.
E aí os caras se fecham e vão segurando 1-0 até o final para levar para os pênaltis. Aí da metade do segundo tempo em diante o Atlético tem mais dificuldade de finalizar no alvo do Bucaramanga. E aí vem os pênaltis e beleza, né? Você tem um cara competente como o Hulk que abre as cobranças e faz o primeiro. O Everson pega 2 pênaltis, bate o pênalti no final. O Everson eu acho que é um capítulo à parte. Eu acho que a trajetória do Everson, às vezes com muita cobrança, acho que às vezes até um tanto quanto exageradas, mas eu acho uma excelente trajetória do Everson no Atlético. Ano passado, o Atlético acaba não sendo campeão das 2 Copas, mas o que o Everson, por exemplo, faz na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, você pode culpar muita gente por aquela derrota, pelo comportamento horroroso no Maracanã no primeiro jogo, mas o Everson você não pode culpar. Ruim com ele, pior seria sem ele. E ontem ele faz de novo a diferença. O Atlético tem um goleiro de altíssimo nível e que ontem pega 2 pênaltis, escreve o nome dele na classificação, foi muito bem no jogo como um todo, assim como o Quintana. Acho que os goleiros foram os melhores jogadores da partida ontem, né? Quando exigidos, trabalharam muito bem e o Everson com esse plus aí da classificação e de ser o herói dos pênaltis. Então ontem era isso aí, era classificar, era fazer o que dava para fazer. Ontem até o Fausto Vera teve que jogar. O Rubens está nesse impasse, que é uma coisa que eu não entendo muito, né? Ah não, mas porque tem uma proposta, já tem dias isso. Não, chegou uma proposta aí de 10 milhões, parece que é o Dinamo Moscou, pelo Rubens, então vamos esperar para ver se vende, se não vende, deixa ele afastado aqui. Pô, o Atlético precisa, cara. O Atlético precisa do Rubens. Ah, porque já está encaminhando a venda, não pode jogar, medo de machucar. Gente, o Wesley está sendo vendido para Roma, o Wesley, lateral do Flamengo, próximo adversário do Galo, inclusive. Jogou quarta-feira em Bragança Paulista, fez o gol da vitória. O Igor Jesus. O Igor Jesus foi jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Botafogo, vendido para o Nottingham Forest. Já estava vendido antes de sair do Brasil, jogou o campeonato todinho, os 4 jogos que o Botafogo fez. Foi vendido e foi embora. Gente, qual é a dificuldade? Bota o Rubens para jogar, o time está precisando, mas enfim, o Fausto Vera entrou. Fausto Vera, desde aquele jogo com o Maringá, não entrava em campo no final de maio, teve a partida contra o Internacional logo depois, ele pediu para não ser relacionado, porque estava encaminhando ali uma venda, caiu em desgraça com o Cuca, teve que pedir desculpa para voltar e ontem até, ok, fez um bom papel num time que tem muita dificuldade de construção, de saída de bola e de organização. O trabalho do Cuca, eu não serei aqui injusto a ponto de depositar no Cuca toda a responsabilidade pelo que está acontecendo. Ele está pegando um clube problemático, salário atrasado, jogador insatisfeito, é difícil, né? É difícil, falta de reforço, de reposição. Tem o Biel chegando agora aí, mas num primeiro momento não é uma contratação assim das mais empolgantes. O próprio Cuca outro dia falou, estamos esperando ver se vai vender aí o Fausto Vera, a gente pega o dinheiro aí e traz outro jogador para a posição. Tá nesse nível o negócio, né, no Atlético. Mas o trabalho do Cuca também deixa muito a desejar. O time não tem o mínimo de organização, o time tenta muitas vezes na base da individualidade, sem uma construção organizada, com jogadores que já estão extremamente pressionados e que não são tão talentosos assim, por exemplo, o caso do Rony, ou não tão inspirados há muito tempo, por exemplo, o caso de um Scarpa. Então é um time hoje que você não vê impacto coletivo do trabalho do Cuca. Você não observa esse time em campo e fala, caramba, tem um padrão, tem um jeito de jogar, tem uma organização, tem uma saída de bola pensada, estruturada. Não tem, não tem. E não teve a temporada inteira. Então, é responsabilidade também do Cuca, uma boa parcela de responsabilidade. Um trabalho que não encontra as condições ideais para ser desenvolvido, mas poderia estar num estágio melhor. Então, a culpa também é do Cuca. E os maiores culpados dessa semana, os maiores vilões dessa semana, são os 4Rs, os donos da SAF do Galo. Ou de 75%, um percentual que pode aumentar, inclusive, né, nos próximos dias, vamos aguardar. Eles são os maiores responsáveis. Eles deixaram a coisa chegar no nível que chegou, nesse nível de insatisfação, com vários jogadores ou indo para a justiça, ou cobrando extrajudicialmente e se tornando públicas essas cobranças por valores em aberto. Uma SAF que não cumpriu boa parte, relevante parte das promessas que fez ao torcedor do Atlético. Então, credibilidade é algo com o qual essa SAF não conta mais nesse momento e ela é a responsável por deixar esse caos acontecer. E aí um caos que vai minando a relação com o torcedor, que está de saco cheio, perdeu paciência com o jogador, perdeu paciência com o diretor, perdeu paciência com o Cuca, perdeu paciência com todo mundo. E eu vou julgar o atleticano de jeito nenhum, entendo totalmente. Um descaso, uma gestão desastrosa que provoca racha dentro do vestiário, porque aí é jogador que vai para a justiça, é jogador que não concorda, aí vem troca de farpa no Instagram, isso é péssimo.
Então a incompetência é a famosa frase, essa frase é maravilhosa, na casa que falta pão, gera bagunça e ninguém tem razão. É o Atlético hoje. E o pão tá faltando por culpa dos 4 R's, a culpa não é minha. A culpa é de quem pegou a SAF do Galo, prometeu tornar o Galo um clube poderoso, prometeu os 4 Hulks, e nós estamos vendo isso aí, não consegue pagar o básico que deve para os caras. Então, eles são os maiores culpados e vão ter uma cobrança pesada, porque o Menin prometeu resolver tudo até a semana que vem. Pagar tudo. Tem que cumprir. Uma nova promessa não cumprida, eu sinceramente, com todo respeito, tá? E eu tô falando dos gestores, não tô falando de questão pessoal. Eu não confio mais quando um Menin chega e fala, não, tô falando do gestor do Atlético, não, eu vou pagar até semana que vem. Eu não confio mais, sinceramente. É a perda da credibilidade, porque é uma SAF que prometeu tanta coisa e não cumpriu, por que eu vou acreditar que vai ser quitado até semana que vem? Espero que seja. Espero que seja, sob o risco de eclodir uma rebelião dentro do elenco. Já aconteceu, né? Para ser bem sincero, já aconteceu. Pode ser ainda pior, pode ser ainda mais desastroso. Então a culpa é desses caras. E aí vem o mês de agosto. E aí tem Flamengo domingo pelo Brasileiro, que ainda é em julho. Aí você vai começar, né, a viradinha de julho para agosto com Flamengo na Copa do Brasil. Complicado. Aí você vai ter o Godoy Cruz na Sul-Americana e o Brasileirão continuando. Para domingo, sendo muito prático, tá? Domingo, Flamengo, 8h30 da noite, Maracanã. É fechar a casinha, jogar por uma bola e tentar ganhar o jogo. Tentar tirar o Flamengo, fazer um pouco do que o Fluminense fez, né? Tirar o Flamengo da entrada da área, jogar o Flamengo para os lados, evitar um bombardeio no Everson e aí não tomar gol e tentar ou trazer um 0x0 ou o famoso vem gol cagado, uma bola parada do Hulk. Convenhamos, sendo muito honesto, as chances do Galo para domingo eu acho que residem aí e param por aí, porque tem muita coisa para arrumar, mas muita coisa para arrumar. E parabéns ao torcedor do Atlético, deu o recado, tá de saco cheio, não aguenta mais, a paciência acabou e esse tem que ser o espírito mesmo, porque o atleticano está sendo passado para trás, tá? Em 2025, no que diz respeito às suas expectativas, é disso que estou falando. Like no vídeo, se você ficou até o final, juízo e tchau.